Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos os meus amigos, aos meus parentes que sempre me acompanham na meditação da palavra, aos que estão ali em promissão, aos que estão ali também em Ermelino Matarazzo, meus filhos, neto, bisneto, e também ao nosso pastor Rosivaldo aqui em Ailandra, pastor local aqui, e também fica aqui a saudação ao dirigente da igreja a qual coopero, Marcos Antônio, presbítero da igreja. Quero hoje, nesta manhã de meditação da palavra, falar sobre o dilema de um homem, e qual está registrado nos evangelhos de Marcos, evangelista Marcos ou apóstolo Marcos, no capítulo 10. Aqui fala, do jovem rico, e vamos abordar o dilema dele. No capítulo 10, do versículo 17, algumas bíblias aí notifica o mancebo rico. Dr. Lucas parece-me que registra também um mancebo de qualidade, e já Mateus, ele se refere ao homem ou jovem, quase todos no mesmo raciocínio, que eles andaram com Jesus, viram Jesus ensinar e falar de algumas parábolas, e ele narra, depois de um ensino que ele deu, falou sobre divórcio, falou sobre abençoar as crianças pequeninos, que dos tais é o reino de Deus, e ele prosseguiu ensinando. E diz o texto: e pondo a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhes disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, amou e disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro, e vem e me segue. Mas ele, pavaroso, esse pavaroso, essa palavra é com medo. Ele, pavaroso desta palavra, retirou-se
retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí os discípulos se admiraram dessa palavra. Mas Jesus tornou a falar e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mas é fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se maravilharam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então nos salvar? Quem poderá se salvar com isso? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Jesus, ele não deixa ninguém confundido. Ele procura sempre, na sua onisciência, que ele sabe o que pensamos, e ele procura já dar a resposta. Irmão Ildefonso, o que significa dilema? Dilema, segundo o dicionário Aurélio, ou a Wikipédia, significa valores que regem as condutas das pessoas. Quer dizer, a ética. E a ética, ela se compõe em todos os fatores da vida cotidiana. Em qualquer lugar se tem uma ética para ser seguida. Na igreja, no parlamento, na faculdade, no trabalho. Sim, em toda a nossa maneira de viver, até nós mesmos precisa ter ética. Ética moral, ética civil, ética cerimonial, que é a religiosa. Então, a ética também, ela compõe-se também de algumas coisas, de decisões, né, para realizar algo por completo, né? Decisões por completo, ou decisões para ser tomada, né? Então, esse dilema, às vezes as pessoas antigamente falavam: essa pessoa está com um dilema agora. Não é que ele está com um propósito para se realizar na vida. Que aquilo está deixando ele cada dia frustrado. Então, ele fica com um dilema falando daquilo. Não, porque eu vou fazer, eu quero, não está bom assim, e começa a se aperrear, como diz o nordestino. Ô irmão Ildefonso, quando falta algo, não está completo. Sim, quando está faltando água na nossa vida, a gente não se sente por completo, realizado. É igual um jovem que pensa em casar, enquanto ele não casar, ele vai ficar no dilema procurando alguém para se casar. Vai namorar, pensando que vai dar certo ali aquele namoro,
o noivado e depois daqui um pouco acaba. E continua o dilema. Estão me entendendo? Então, olhe bem. Marcos resista ser um homem, né? Marcos aqui que nós lemos, um homem correu, olha, a caminho, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, né? E a qual, ao momento que ele se aparelhou com Jesus, ele se rendeu e ajoelhou-se. Já Mateus fala de um jovem, como eu já disse no começo, e Lucas, doutor Lucas, no capítulo 18, versículo do 18 em diante, diz ser um príncipe, talvez até um chefe da sinagoga. Mas tudo bem. Mancebo de qualidade. Rico. O que esse mancebo, ou esse homem, ou esse jovem, ou esse príncipe, o que é que ele possuía? Porque às vezes a pessoa não tem nada na vida. Costumam dizer um ditado popular que é um Zé ninguém. É um zero à esquerda. Não tem valor algum porque não tem nada. As pessoas costumam olhar o que a pessoa tem, principalmente em termos de valores materiais. Mas, irmão Ildefonso, diz o texto, no versículo de número, aí, segundo São Mateus, se não me falha a memória, no versículo 22 de São Mateus, vamos observar aqui se Mateus diz aqui o texto, em Mateus, versículo 22, que ele possuía muitas propriedades. Olha, não é fácil não. A pessoa que tem muitas propriedades, ele, logicamente, todos vão saber, olha, é de fulano. Olha, tudo isso aí é de fulano. Olha, esse prédio é de fulano. Queira ou não, ele passa a ser visto, conhecido. Tem pessoas que às vezes nem conhecem pessoalmente, mas sabe, ó, a propriedade de fulano de tal. E diz o texto aqui, depois que ele passa a conversar com Jesus, no versículo 22 do Evangelho de São Mateus, diz o texto, o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Depois do diálogo, Jesus falou, olha, vende tudo aí o que tu tem e me segue. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas correm para ser aliviado. Mas quando Jesus fala, olha, tira toda a aresta aí, tira tudo isso aí, ó, da tua vida e me segue. Tem gente, às vezes, carregado com a bagagem grande, que não tem valor algum a bagagem, mas ele não quer largar a bagagem para seguir Jesus. Ainda que tiver um cisquinho dentro da alma, da vida dele, ele se apega àquele cisquinho para não seguir Jesus. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. E o versículo 20? O versículo 20 diz assim, e disse o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda?
Esse jovem de qualidade, esse mancebo ou esse príncipe, ele tinha cultura, ele tinha prestígio, ele era religioso. Ele era religioso. Diz o texto aqui em Mateus, ele disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, tal. E leu alguns capítulos, lá do capítulo, se não me falha a memória, de Êxodo, capítulo 20, as recomendações que estão ali, deixa eu verificar aqui, e ele falou, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o mancebo, quando Jesus citou aí como que deveria ser a vida de uma pessoa, aí ele falou, mas mestre, tudo isso eu tenho feito. Desde a minha mocidade, desde os ensinos sagrados que os pais dão para a criança depois de 6 a 12 anos, para depois com 12 anos, ela vai decidir o que ela quer da vida. Porque os pais ensinavam a criança, os judeus tinham com isso de levantar ensinando, caminhando ensinando, onde quer que estivesse no campo ensinando a criança. E com isso, as crianças, quando chegavam na idade de 12 anos, para elas depois ir para uma sinagoga, para ser mais instruído, ela já sabia de todas essas coisas a qual Moisés entregou ao povo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, nos dias de hoje, parece que ele não vale nada na vida de muitos. Quando diz a palavra de Deus, então falou Deus essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Começa aí, que Deus tirou com braço forte o povo hebreu, o povo que se multiplicou ali nas mãos de Faraó ali no Egito. Então aí ele, olha, não terás outros deuses diante de mim. Isso é um mandamento de Deus. Os jovens sabiam que ele cresceu ouvindo isso. Então isso é como algo que fica impregnado. Já o salmista Davi, ele usa um termo diferente, ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecardes contra ti. Aí ele continua, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante que há em cima nos céus e nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Essa recomendação para não fazer imagem alguma de escultura tem local que a pessoa põe a imagem dele lá para que todos vejam que ele é o patrono daquilo. E é o que mais os homens fazem para homenagear outros homens. Eles fazem uma imagem de escultura e colocam em uma praça pública e para que as pessoas vejam e ficam em memória. Aí ele continua, não te encurvarás a eles, nem as servirás, porque eu sou o Senhor.
o teu Deus. Eu sou o Deus zeloso e que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, e aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus, Deus não dando aquilo que a pessoa merece, quando ele obedece em guardar os mandamentos. Aí ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu nome. Olha, Deus faz aí para Moisés falar para o povo, aí ele vem no versículo 12, aí é onde o mancebo estava pegado aqui, no Pentateuco, na Torá, que os judeus seguem a Torá, o Pentateuco, e diz assim o texto, que honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Tem muita gente sendo religioso aí, mas os pais não querem eles em casa. Pelo jeito que eles tratam pai e mãe, mas são religiosos. Honra teu pai e tua mãe. Se pudesse dizer que nunca teve pai e mãe, muitos aí teria dito. Não é fácil não. Aí vem assim, não matarás, não adulterarás. Esse adulterarás, muitas das vezes as pessoas já se apegam logo a um homem que tem uma mulher casado e sai com uma outra. Sim, isso é um adultério. É. Jesus até falou mais. Se só atentar com teu olhar, porque os olhos são a candeia do corpo, disse Jesus. E se só tentar olhar e cobiçar, já cometeu a infração. Aí ele diz assim, e o adulterás é quando os povos, as pessoas, foi o que mais ele bateu logo no início, né? Eu sou o Senhor teu Deus e que tirei da casa do Egito com braço forte e tudo, né? E não terás outros deuses. Quer dizer, não venha adulterar não, hein? Que eu vou saber. Eu vou saber que tu vai ou tá me adulterando, me trocando aí, hein? Aí ele, não furtarás. Esse não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meu Jesus, tem de misericórdia, porque parece que essas coisas no meio do povo religioso tá enragado, tá, olha? Parece que pôs, agora tem um outro nome de cola que eu não me lembro a memória, mas parece que colocou Super Bond. Mas tem uma outra cola aí que tá bem mais, que você coloca e ela tem uma aderência boa para grudar. Aí ele continua, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Escute bem, religioso, escute bem.
Aí o mancebo, ele sabia de tudo isso. Mas aqui, irmão Ildefonso, dirás falso testemunho. Esse dirás falso testemunho é meio problemático, né? Isso aí. É porque a palavra de Deus também em Provérbios, se não me falha a memória, estou aqui já dando uma observada aqui no capítulo 6 de Provérbios, não muda nada aqui essa palavra com respeito aos ensinos do jovem judeu. Estas coisas aborrece o Senhor, e a sétima ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e quem mente, disse Jesus, que o diabo, o Satanás, é o pai da mentira. Mas eu fico vendo, Satanás está dividido, porque o que tem de mentiroso em toda a face da terra, em todos os países, estados, municípios, bairros, distrito, tá, olha, é igual o mato que tem aqui na lavoura, chamada o alho, que ele, olha, ele estraga toda a terra. E falando com respeito às pessoas que é o diabo, é o diabo, é o diabo. O diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente e não é onipresente. Ele não pode estar assim. Então o diabo, bem dizer, aí falar de diabo se fala de coisa maligna. E quando se fala de coisa maligna, se fala de fermento que incha, se fala de pessoas que não têm qualidade de vida moral, espiritual, não tem. É o seu pensar, é o seu agir que vai identificá-lo. Mas, ô irmão Ildefonso, os que derramam sangue inocente, foi tudo, aqui é tudo ainda 10 mandamentos. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa para correr para o mal. Olhe bem. Tem gente que se alegra muito com a queda do outro, quando o outro está em processo difícil na vida. E quando ele é derrubado de um patamar que ele está, para outro já assumir, é o que traz uma alegria tremenda para o religioso. Ô irmão Ildefonso, agora, testemunha falsa que profere mentira. Olha, testemunha falsa que profere mentira. Tem gente aí que compra o peixe, não vê a hora de vender o peixe. Quer dizer, a notícia. Ele fica sabendo de algo, ele já corre para defamar a qualidade da pessoa. Ele nem sabe direito, mas ele quer falar, quer difamar. Ele quer, olha, e muitos deles até se colocam como testemunha. Não, é. Mas observe bem, e o que semeia, contenda entre irmãos. Parece que eu vou usar um termo aqui que as pessoas costumam dizer, parece que esse Satanás está dentro de muito lugar, viu? Porque semear contenda entre irmãos, sendo que a palavra de Deus diz assim, olha, se andarem na luz, como ele na luz está,
terão comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Mas olha, observe bem. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, até eu lia muito e leio o Novo Testamento, e aqui nas cartas de Paulo a Éfeso, a igreja de Éfeso, Paulo trazendo uns ensinamentos que não mudou não. O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo, ele entendia bem sobre a lei. Paulo entendia bem os conceitos de uma sinagoga. Mas Paulo, escrevendo na carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, ele vem e diz assim: olha, mas vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Aí ele vem dizendo agora assim: olha, não deis lugar ao diabo. Assim está escrito na palavra. Quer dizer, não dê lugar à tua consciência com determinados pensamentos negativos e malignos. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não estou entendendo. Trabalhar para que tenha com que repartir com aquele que tiver necessidade. É um mandamento? É um estatuto? É. Eu queria chamar a atenção dos templos grandes, enormes e cada dia maiores. Parece que desconhece esse texto. Não saia da vossa boca palavra tórpia, mas só a que para promover edificação que de graça aos que a ouvem. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirada de entre vós. Aí Paulo dá aqui um ênfase. Para quem quer seguir Jesus, tem que entrar por esse caminho. É a mesma coisa, vende tudo isso aí, ó. Vende. Esse vender as suas propriedades, ele tinha muitas. Esse vender é vender essa natureza velha, arraigada, que está dentro do ser humano, dentro do homem. Que é isso aí, é amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Essas coisas aí, essas propriedades que a pessoa se apega a elas e não quer desfazer. Olha bem, essas prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. Como se abraça hoje tanta heresia no meio do povo de Deus. Aí, eu vou citar uma dessas. Uma missionária falou que ela se colocava como cavalinho de Jesus. A pessoa subia na cacunda dela e ela ficava girando para a pessoa adquirir unção e poder. O outro pastor
ele ungiu o membro que ele estava impotente. Aí ele deitou por cima do membro para ele adquirir potência sexual. Que evangelho é este? Me diga. E muitos abraçam. Olhe bem. Prostituição, lascívia. Aí vem invejas, homicídios. Tem pessoa que ele não mata com a calibre 12, não, nem uma .40, nem uma 380, e nem com um alfinete. Não, um alfinete. Eu não vou ensinar. É uma caneta que o turco, quando ele está se preparando para proteção de algo, ele não pode nunca ficar sem uma caneta. Uma caneta é uma arma. Mas o religioso, como o mancebo de qualidade, ele não tinha essas características aqui que eu estou dizendo, não. Ele não tinha. Mas eu coloco essas propriedades que as pessoas têm que não quer se libertar delas. Essas propriedades, esses bens, essas riquezas internas dentro da pessoa que ela não quer se separar. Invejas, homicídio. Tem pessoa que mata o outro com a língua, defamando. Mata o outro com a língua, defamando, criticando. Diz João nas epístolas. A primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo 15, qualquer que aborrece seu irmão, qualquer que aborrece o seu irmão, saiba, fique sabendo que essas riquezas estão dentro de você e uma delas é essa, uma das suas propriedades é essa, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência ou permanecente, que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E esses religiosos é o que mais eles fazem, é ser homicida e ficar rotando santidade. Mas não vendeu ainda a propriedade de homicida. Bebedices, glutonarias. Aí diz Paulo que todas essas coisas declara que não herdarão o reino de Deus. Foi o que Jesus, falando ali, o que é que ele possuía? Possuía esse. Tem gente que pensa que olha, quem tem muito dinheiro, que acha que é rico, quem tem algumas coisas e acha que é rico, mas disse Jesus que é pobre e miserável, cego e nu. E outras passagens, Jesus disse que é pobre de espírito. Porque o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, o Evangelho é boas novas de salvação, é mudança externa e interna. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é palpável, não é carne, não é comida, mas é poder de Deus. O poder de Deus, quando opera, ele muda o ser humano. E aqui estava um jovem de qualidade, tinha propriedade, tinha privilégio, era religioso,
era de bom caráter porque ele tinha vamos dizer assim, uma credencial reconhecido como o Dr. Lucas reconheceu aqui. Vou estar lendo junto. Dr. Lucas registrou aqui que esse mancebo de qualidade, no capítulo 18 de Lucas, diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vender as propriedades que eu já citei aqui é essas propriedades. Porque esses bens materiais aqui, casa, prédio, carro, iate, Lamborghini, você pode morar lá num lugar onde só mora rico hoje. Você pode sair daqui do Brasil e ir para Miami, Suíça, ou até mesmo lá para a Arábia, ser um sultão de grande porte. Mas sabe, você é pobre. E tudo isso você vai deixar. Mas levar essas propriedades internas que o ser humano tem, essa ele tem que vender mais rápido possível para sair dele, tirar, sai. Tem pessoa que brinca aí, show Satanás, sai! Costuma dizer assim. Mas o Senhor te repreenda pensamentos malignos. Olhe bem, ele tinha bom caráter, príncipe. Era respeitoso, ele tinha um respeito para com as pessoas. Olha bem, ele não era qualquer um, não. Não era qualquer um religioso que tem aí por aí. Mas ele tinha um respeito, porque ele tinha Jesus acima dele, por mestre. Diz aqui o texto que um certo príncipe, não era qualquer um, mas ele sabia da honra. Olha bem, bom mestre. Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Ei, mancebo, ei, mancebo, ei, príncipe, ei, mestre, ei, obreiro, ei, pastores, ei, membros, sabe os mandamentos? Conhece as sagradas escrituras? O que é que teu Deus pede de ti? Miqueias disse: que é? Como eu me apresentarei diante de Deus? E o que o Senhor pede de ti? Que andes humildemente com o teu Deus e que pratiques a benevolência e a justiça. Olha só, que diferença. Aí o jovem, ele se humilhou, aí o versículo 17, se ajoelhou. Ele era sincero, conhecia bem aí esses mandamentos, porque tem gente que conhece alguma coisa e tem gente que não conhece nada, e tem gente que conhece muito, mas não pratica. Conhecia a Torá, Jesus como bom, mas ele reconhecia esse modo respeitoso de conhecer Jesus como mestre. Ele conhecia, igual todo mundo fala que conhece Deus. Não, eu sou de Jesus. Mas não tem Jesus como o Salvador que dá a vida eterna. Muitos conhecem de longe.
Muitos não dão nem valor algum às coisas espirituais, às coisas sagradas. Então, irmão Ildefonso, ele firmava assim na lei. O jovem firmava assim na lei. Ele tinha a lei, aprendeu a lei desde criança. Ele disse que desde a sua mocidade. É mesmo, irmão Ildefonso, ele citou isso. Mas, irmão Ildefonso, me diga aí, mas Paulo falou alguma coisa a respeito disso? Paulo falou. Paulo também foi criado sobre a lei. E quando surgiu os discípulos pregando as boas novas de salvação, pregando mudança, pregando amor, misericórdia, perdão, comunhão, amor. Irmão Ildefonso, isso é boas novas? É. Não é ofensa, não. Não é crítica, não. Pregar crítica em cima do seu próximo é fácil. Criticá-lo com as obras dele. Mas observe Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, ele diz assim a palavra: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio, já não estamos mais debaixo do aio da lei, a lei mosaica. E tudo isso que o mancebo sabia, que já foi dito aqui no capítulo 20 de Êxodo. Jesus vem agora. Estava tão difícil para o ser humano tirar essas obras pecaminosas da sua vida. Aí ele resumiu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume o aio, quer dizer, a lei, para nós alcançarmos a vida eterna. Essa bagagem toda que o ser humano tem, e tem gente que cresce um ódio terrível de ver as ações malignas das pessoas, mas não sabe que ali tem uma vida, é uma alma, é um pecador. Ele não se lembra, o religioso não se lembra que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Eles não lembram essas coisas. E quando nós observamos, Paulo ainda ele diz, olha, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Se continuar no pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E só Jesus tem para dar. Buda não dá, Hare Krishna não dá, judaísmo não dá, islamismo não dá, hinduísmo não dá. Só Jesus dá vida eterna. O religioso, se ele continuar religioso, ele morre sem vida eterna. Mas ele, aqui vendendo, como disse Jesus, para obter, porque o mancebo tinha tudo. Ele, ô mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então o jovem pensou que podia, com as obras
para herdar a vida eterna. Porque as pessoas pensam assim, não, eu sou bonzinho, não, nunca fumei, nunca matei, nunca roubei e tal. E se apega nesses itens de obras, se apega nesse tipo de obras, como que pelas obras fosse justificado. E nós não somos justificados pelas obras. E Paulo, ainda escrevendo na carta aos Romanos, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, é a fé em Cristo Jesus, autor, consumador da nossa vida. Olhando para Ele, para Jesus, autor, consumador. E na carta, a Epístola de Hebreus, diz assim, capítulo 3, olhando para Jesus, né? E considerando Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, a graça por intermédio do Salvador Jesus Cristo, por Ele ter dado a sua vida por amor de nós. A graça agora abundou na minha e na tua vida, a graça. Deus dando aquilo que nós não merecia. Essa graça pela qual estamos firmes e gloriamos, não é no que temos não. Gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Que aqui ficou difícil, irmão Ildefonso. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a esperança. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Ô irmão, mas tu ia falar aí sobre aí que as obras, pelas obras, não se consegue nada não? Eu sou tão bonzinho, sou tão religioso. Eu procuro fazer as coisas tudo certinho. Eu vou para todos os cultos da igreja. Não perco um matutino. Não perco escola dominical. Não perco culto de doutrina, culto público, não perco. Eu estou em todas. Falta ali alguma coisa. Como está o teu próximo na tua vida? Como está? Então, Paulo escrevendo para os filipenses, para a igreja de Filipe, na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Olha, Paulo falando que ele sofreu a pena de todas as coisas por amor de Cristo. Todas essas coisinhas aí que eu citei aí. Ele era um religioso fanático, até o ponto quando caiu aos pés de Jesus, lá na rua chamada na rua que Paulo teve, me fugiu aqui a memória, Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo em Damasco. Daqui um pouco ele ficou até cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristão perseguindo cristão. Paulo perseguia os seguidores do caminho, que era conhecido, que eram os discípulos, os que passaram agora a seguir a Cristo. Não é seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo, aprendendo com Cristo Jesus. Mudança de vida externa e interna.
Aí Paulo falou que, né, pela qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Venda essas propriedades. Paulo vendeu para ele ganhar a Cristo. Quem tem Cristo tem vida eterna. O mancebo ainda não entendia isso, o jovem mancebo não entendia. Ele achava que podia ganhar com essas coisas. Aí, e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus é saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vivemos hoje pela fé. É pela fé e pela graça. Ô irmão Ildefonso, me diga aí. Ô, tu tá muito preso aí, o tempo tá passando e tinha tudo, mas faltava algo. É que muitos religiosos aí acham que tem tudo. Mas se for falar mesmo com Jesus, se for, como diz o ditado popular no mundo, trocar uma ideia, Jesus pode ficar em silêncio, como ele ficou ali quando vieram trazer uma mulher pega no ato de adultério, e ele ficou em silêncio, escrevendo na areia. Porque Jesus é assim. Aí ele, quando fala, quem não tem pecado aí? Quem não tem? De vocês aí, religiosos, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí daqui um pouco, um foi saindo, um por um. Só ficou a mulher, a acusadora. Vai e não pratiques mais. Estão perdoados os teus pecados. Que Jesus perdoa pecado. Olhe bem. O que desejava o mancebo aí no capítulo 19 do versículo 16 de Mateus, o que desejava o mancebo? Né? Ele desejava, o que farei para herdar a vida eterna? Porque Jesus estava pregando vida eterna e mudança exterior, tirar todas essas rapinas, que não adianta você estar como um sepulcro feito de mármore, a coisa mais linda por fora, mas por dentro está cheio de ossos podres, carne podre, cheia de imundície. Quem abre um túmulo recém de um enterrado vai ver a imundície que é decompondo o homem, e ele não levou nada, não levou seus bens materiais, não tirou as arestas. Os seus trabalhos agora seguem, diz a palavra. Então ele pretendia, querendo preencher o vazio do coração e da alma, e correu e aproximou-se de Jesus. Mostrou grande interesse. Ele mostrou grande interesse por Jesus aí no capítulo 10, do versículo 17. Ele mostrou um interesse tão grande que diz assim, e ele disse, por que me chamas bom? Bom é Deus e tal. Aí Jesus fez de novo aquele diálogo que todos os evangelhos narram. Então ele mostrou interesse por Jesus aí no capítulo de número 10. A maneira de ele se expressar, e pondo-se a caminho, correu o homem, ajoelhou diante dele e perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele mostrou um interesse. Ele desejava ter vida, uma vida diferente da que ele tinha, porque ele não estava, faltava, porque a alma, ela deseja Deus. A alma do ser humano, ela deseja constantemente Deus. Até o ponto que ele, mesmo dentro dele, ele vê assim,
Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Diz o salmista no Salmo 42, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Por que está abatida a minha alma? Sempre o ser humano vai ver que lhe falta algo na sua vida. Então, olhe bem. Ele queria satisfazer a sua insatisfação, pois o que tinha era só uma casca. Era oco, como um tronco. Faltava o gozo do Espírito Santo. Faltava ser perfeito. Faltava nele a alegria, que é o gozo do Espírito Santo. Porque, olha, quem aceita Cristo, começa a andar com Cristo, o Espírito Santo vem, porque ele é o Consolador. O Espírito Santo, segundo o Evangelho de São João, ele diz assim, olha, que no capítulo de número 16, 20, ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que ninguém dá ênfase mais. Os religiosos, muitos deles não dão mais ênfase, não dão nem lugar ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele está operando para convencer o homem do pecado, o homem da justiça e do juízo. Mas ele diz aqui, olha, 16:20 diz assim: na verdade, vos digo que vos chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, mas vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí ele diz aí no capítulo 16, no versículo 11, foi o que eu falei, que ele está para convencer o homem do pecado, do juízo, né? Que vai ser julgado. E aí ele diz: mas quando ele vier, aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Já João, lá na Epístola 3, se não me engano, versículo 20, vós tendes o Espírito Santo e sabei tudo. Esse Espírito Santo, ele guia. Ele não deixa você comer gato por lebre, ser enganado por determinadas seitas heréticas. Não. Mas, ô irmão Ildefonso, o que necessitava para se realizar? Ele disse, o que farei? O mancebo, o que farei? Talvez você possa estar fazendo uma pergunta agora. Ô irmão, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Quando ele disser, vinde a mim, você vem. Quando ele disser, segue-me, você segue. Quando ele disser, vende tudo, quer dizer, tira tudo que é maligno do teu entendimento, do teu coração. Tudo que não presta. E passa a crer e adorar o único Deus, com todo entendimento, com todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ô irmão Ildefonso, Jesus usou a lei para instruir ele. Jesus usou a lei, a justificação é só pela fé, desembaraçar das coisas materiais terrenas. Tudo isso que temos dito é terreno. Ô irmão Ildefonso, mas me diga aí, para terminar aí, quem coloca a riqueza em primeiro lugar, isso se chama idolatria. Egoísmo traz grandes prejuízos. O desinteresse se apossa da vida espiritual e o amor se esfria. Os judeus tinham as riquezas como bênção. Quem tinha riquezas? Esse homem é de Deus, olha aí as riquezas que ele tem.
Mas não era assim. Mas tinha riquezas, mas era pobre e miserável. Você pode polir um latão, até ele brilhar, ficar, olha, você se olhar no latão, como olhar em um espelho. Ele pode brilhar como ouro, mas não passa de latão. Não passa, você pode ir para a igreja, mas se você não deixar o Espírito Santo mudar a tua vida, aí eu falo, dá lugar aí, crente. Você não vai passar de um latão, não vai passar de um religioso, mas discípulo de Cristo não. Ô irmão Ildefonso, apegar-se a Jesus, vem, Jesus fala, vem. Jesus amou, olhou para ele e viu o que estava dentro do coração dele. Ele olha para dentro de nós e sonda, e vê o que tem dentro do nosso coração. E Jesus viu o que tinha dentro do coração do mancebo, e olhou para ele e o amou. Assim Jesus nos ama. Ele olha com um olhar de amor. E disse Jesus, falta ali uma coisa. Olha, obedecer a Cristo, seguir, vender tudo, colocar e dar lugar ao Espírito, no lugar das coisas materiais. Eu fico vendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, 14 e 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura. Ele não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Quando passamos até a mente de Cristo, entender como Cristo quer que nós sejamos neste mundo para herdar a vida eterna, tem que ter mudança. Tem que ter rejeição dessas coisas erradas dentro de nós. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, a mãe pegou o seu filho e levou para o médico. Por quê? Ele tinha colocado a mão dentro do vidro, e não saía a sua mão. Ele colocou e estava com a mão fechada lá dentro e tira, e nada de sair. Levou para resolver para o médico. Chegou lá, o médico falou para ele, né? Ei, bebê, solta a bolinha que está aí presa na tua mão. Aí o bebê pensou bem, o bebê queria a bolinha que estava dentro do vidro. Aí, como ele ouviu o doutor falando, a preocupação da mãe, aí ele abriu a mãozinha. Quando ele abriu a mãozinha, a bolinha caiu. E quando a bolinha caiu, a mão dele pôde sair. Ele não tinha inteligência que se virasse o vidro, a bolinha saía. É igual as pessoas que estão que nem essa criança. Estão apegados para uma coisinha mínima. Estão se apegados a coisas mínimas. Quando Jesus falou quando ele, na mesma passagem aqui, ele disse, nessa mesma passagem, ele falou que é mais fácil entrar. Quando ele citou que era mais fácil, é mais fácil. Eu outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um reino no reino de Deus. Tem gente que ele engole um hipopótamo, um elefante, e se enrosca com um mosquito. Aqui tem muito muruinho. Quem é alérgico, quando ele morde, olha, na hora já começa a coçar. Mas, olha, irmão Ildefonso, e é assim, esse menino teve que se soltar, se libertar. Aí, lá na Escócia, vou dar um outro exemplo, estava construindo a ponte do rio Tai. Lá na Escócia, em todo tempo
da construção foi exigido fiscalização rígida e apresentação de todos os dias o atestado de qualidade, material que estava sendo usado, de todos os materiais ali para aquela obra da ponte. E no término deles, os engenheiros foi condecorado no dia da inauguração. Olha, receberam os elogios. É a mesma coisa, tem muita gente aí assim, recebendo os elogios. Mas quando deram a partida para o trem passar pela ponte que estava sobre o rio, essa ponte, ela rigiu e caiu no abismo. Caiu dentro do rio. Um abismo chama outro abismo. Eles, olha, aqui é parecendo como o navio que a pessoa que construiu falou que nem Deus poderia afundá-lo. Quando ele entrou em águas, ele afundou. O Titanic. Todos quanto tiver essa qualidade, olha, a ponte tinha a melhor qualidade, mas ela rigiu e caiu. A única ponte para atravessarmos, como aqui tem as divisas de países, Brasil aqui para Paraguai tem a ponte da amizade. Já tem a ponte para atravessar para a Argentina, ela tem uma ponte. E a ponte entre céu e inferno só através de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho para nós seguirmos e trilharmos. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo para nós não andarmos em trevas. Ele é a videira verdadeira. E Ele é a porta para nós entrarmos na vida eterna. Isso é Ele que falou. E Ele é o advogado, é o nosso Senhor e Salvador. Agora eu fico interessante que Jesus, quando teve um diálogo com Zaqueu e com Nicodemos, príncipe da sinagoga, ele não falou para eles vender tudo que eles tinham. Nicodemos tinha, Zaqueu tinha algo, mas Jesus não mandou eles vender. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido ouvinte? Porque Jesus sabia o que tinha dentro do coração deles. E Jesus sabe o que tem dentro do teu coração e do meu. Vamos cada dia matar um leão, matar um urso e todo dia matar um gigante que tenta se levantar contra os nossos pensamentos, tentando que nós venha praticar coisas malignas, tais como foi falado nessa palavra. Contenda entre irmãos. Tira isso. Vai, pensa. Se tu quer mesmo vida eterna. Shalom. Deus os abençoe em Cristo Jesus.